Olá pessoal, nós temos vários assuntos hoje, tem muita coisa para falar. Eu espero não esquecer de nada, porque é muito variado os assuntos hoje. E vai ter um foco maior na situação do Irã, porque afeta todo o geral. Então eu vou tentar começar por outras coisas e depois a gente vai pro Irã, tá? Na descrição vai ter links com, acho que são 10 vídeos mais ou menos, diferentes, estão todos em inglês. Alguns vocês podem conseguir a legenda em português, outros você pode conseguir que o YouTube traduza para o português com voz, né? E alguns eu não sei se. Talvez reste um ou outro que só tenha em inglês mesmo, eu não posso fazer nada. São as fontes que eu arrumei. Eu procurei fontes variadas. Tem militar, tem ex-diplomata, tem cientista, tem de tudo falando a respeito da questão das mais diversas perspectivas, é, pessoas de diversos países, enfim, para evitar qualquer parcialidade. O consenso ali parece ser, de todas essas fontes que eu peguei, parece ser que a situação não está boa para os Estados Unidos, né? Claro que eles têm muito mais poder de fogo, claro que é um exército muito mais poderoso que o exército do Irã. Falo exército aí como substituto para forças armadas em geral, né? Só que a situação ali favorece muito o Irã e por culpa dos Estados Unidos, né? Da demência da administração atual dos Estados Unidos e de Israel. Bom, enfim, antes da gente continuar, eu explicar para vocês rapidamente o que aconteceu na semana passada, que eu não consegui colocar vídeo para vocês. Um amigo próximo teve um problema de saúde, é uma pessoa que tem certos problemas neurológicos, né, que precisava de ajuda para poder lidar com a situação. Foi uma coisa repentina. Essa pessoa está bem agora, que é o que importa. Só que eu tinha duas escolhas. Ou eu abandonava essa pessoa para ir para casa gravar vídeo, né, mostrando que eu sou um amigo horrível, que eu sou uma pessoa sem empatia e por aí vai, ou eu deixava de fazer o vídeo e prestava o meu auxílio a essa pessoa para ajudar ela a se manter calma, né? A ajudar a situação a se resolver da melhor forma possível. E como eu tenho empatia, eu escolhi essa opção. Então eu peço desculpas a vocês. Foi algo além do meu controle, mas não além da minha empatia, tá? Então me desculpem se eu decepcionei vocês, só que eu não conseguiria viver de outra forma se eu. Não, não dá. Eu não consigo abandonar uma pessoa precisando da minha ajuda, assim, ainda mais uma pessoa próxima, né? E se eu fosse tal pessoa, eu não queria vocês me ouvindo, né? Infelizmente a gente tem muitas pessoas por aí que são assim. Mas enfim, eu peço as minhas desculpas. Foi um imprevisto. O importante é que a questão se encerrou bem, né? A pessoa recebeu o cuidado de saúde que estava precisando e é isso que importa no final. Mas mesmo assim, uh, eu peço as minhas desculpas e espero que vocês entendam, né? Então, vamos lá? Vamos começar com aqui o Brasil, né? Bom, primeira coisa, vocês lembram da Malu Gaspar, né? Que
é, fez aquelas reportagens atacando o Xandão, acusando o Xandão e a mulher do Xandão de crimes, né? E até agora não apresentou nenhuma evidência que corrobore as alegações dela. Aí ela voltou atrás, depois veio com mais acusações. Ela também estava por trás dos ataques ao Toffoli, né? Tem uma especulação de que ela teria comprado informações sigilosas aí de funcionários corruptos da Receita, né? E ela e o chefe dela, um tal de Frederico lá, chefe do jornalismo da Globo, foram mencionados como sendo amigos do Vorcaro, né? A coisa ficou chata. E aí você começa a entender o tamanho da falcatrua que estava sendo feita, né? Lembra quando eu falava para vocês que eu não confio no Toffoli porque ele era amiguinho do Bolsonaro, mas vendo quem está batendo nele, eu estava ficando preocupado com a coisa? Que tinha mais aí por detrás? Pois é. Agora a gente sabe que ela estava fazendo isso para desviar o assunto dela e do chefe dela e os interesses que eles representam estarem envolvidos com o Banco Master, né? E ela não é a única jornalista podre que tem. Inventam acusações sem evidências, aí se escondem atrás de sigilo da fonte e ficam insistindo nas mentiras até que as pessoas é, mudem para algum outro assunto e qualquer desculpa que ela tenha que dar passe desapercebida. Porque aí o dano já está feito. Né? Depois de alguns dias você batendo num assunto sem apresentar prova, fazendo aquilo parecer ser real, ainda mais porque a grande mídia coloca isso em massa, né? Aí a pessoa que não está bem informada fica recebendo essa informação de todos os lados, ela começa a acreditar, mesmo que não tenham fontes, porque está todo mundo falando que aquilo é real, quando é tudo copia e cola. E ela é a fonte do copia e cola. Ela e mais alguns aí. E agora estão envolvidos aí no Banco Master. Engraçado isso, né? Aí ela disse que não, que ela não podia estar envolvida porque ela estava num outro evento naquele dia. Mentira. Mentira. Ela estava envolvida. Ela recebeu um passeio lá, acho que foi para Nova York com tudo pago, passagem paga, estadia paga, tudo bonitinho ali para ela ficar no luxo. E o evento que ela disse que impediria, que ela estava numa entrevista num programa, num outro programa lá da Globo e bababá, bababá, era em outro dia. Né? E isso é verificável. Vocês podem encontrar ali o Vorcaro falando, mencionando ela e o chefe dela num evento. O vídeo tá por aí. Então é isso aí. Bom, vamos falar agora um pouquinho do Xandão, como ele errou e depois acertou na questão aí da nova tentativa do Trump de influenciar as nossas eleições aqui. Para quem estava desavisado, um dos puxa-sacos do Trump pediu visto para vir aqui ao Brasil, dizendo que, eu esqueci o nome do cara agora, é,
mas está aí nas notícias. Espera aí, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Cadê? É um assessor do Trump, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Pá, 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 para, pá, 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 para, pá, 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 pá. Darren Beatty. É isso. Eu não queria chutar o nome dele. Eu tinha quase certeza qual era, mas eu não queria chutar porque eu podia errar, né? Eu não quero acusar a pessoa errada nem passar informação falsa. Mas o Darren Beatty, ele estava querendo visitar o Bolsonaro aqui, só que na hora que ele pediu visto para entrar no Brasil, ele alegou que ele estava indo num evento que ia tratar de terras raras. Né? E, então ele já pediu o visto sobre com uma falsa declaração ali para o governo brasileiro, o que em si já remove a possibilidade dele de receber o visto. Mas enfim, é, ele tinha recebido o visto e aí ele mandou, os advogados do Bolsonaro mandaram esse pedido para que ele falasse com o Bolsonaro e patati e patatá. De começo, o Xandão, ele pensou, pô, eu não tenho como fazer nada quanto a isso, tá me parecendo, provavelmente ele pensou, tá me parecendo mutreta, mas eu não tenho como parar isso, né? Aí ele tinha autorizado lá, porque estavam pedindo fora do dia de visitação normal, dizendo que o tal do Darren Beach só estaria no Brasil em 2 dias lá e não sei o que, patati patatá. E aí o Xandão não teve muita alternativa e ele tinha autorizado. Mas agora não está muito certo se ele contatou o Itamaraty ou o Itamaraty ficou sabendo e contatou ele. Não tenho certeza qual foi a direção da comunicação, mas por meio da comunicação entre o Supremo e o Itamaraty, o Xandão ficou sabendo que não era bem assim, né? Que ele tinha pedido para entrar no Brasil sobre uma falsa alegação ali de que ele iria num evento que não tinha nada a ver com isso, patati patatá. E, e isso aí fez com que o Xandão cancelasse a autorização dele, porque agora o Xandão tinha um motivo forte para fazer isso, né? Porque do contrário ia parecer injusto, mesmo que já seja muito claro que é safadeza o cara querer fazer isso num ano eleitoral, né, logo antes de começar a campanha eleitoral, porque agora em abril que os candidatos vão se declarar oficialmente candidatos. E, enfim, já é manipulação do período eleitoral aí, né? Já é uma influência externa. Mas ainda se poderia, mesmo com toda essa suspeita, alegar que o Lula recebeu visitas quando ele estava preso, né? Ele recebeu visitas do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, que ainda estava vivo na época, né? Mesmo que ele já não fosse mais presidente, era uma ex-autoridade internacional. Ele recebeu o, o presidente da Argentina, ele recebeu um ator americano, Danny Glover, enfim. Então seria injusto se simplesmente, mesmo parecendo ser mutreta, se não se desse a autorização, né?
Só que aí, com um pedido falso feito ao Itamaraty, o Itamaraty também cancelou o visto dele. Então o cara nem vai vir para o Brasil. Então tá resolvida a coisa. Graças à competência do Itamaraty e a fibra do Xandão, tá resolvido o problema. Eu falo fibra do Xandão porque esse cara tá sob ataque há anos e não recuou. É por isso que eles estão desesperados para atacar ele. Atacar ele, atacar o Dino. É para isso que eles querem o impeachment de ministro do Supremo. Enfim, mas eu lembro sempre a todos, não elejam ninguém como heróis. O Xandão faz o trabalho dele, mas ele é uma pessoa, ele é um ser humano. E quando você elege alguém como herói, você tira a humanidade dessa pessoa, porque você não vai aceitar nada dela além da mais absoluta perfeição. Enfim, ele já está sob muita tensão. Tirar a humanidade dele é algo que a gente não deve fazer, né? Até agora a gente não viu nenhuma evidência real de que ele tenha cometido nenhum crime, não tem nenhuma decisão dele que beneficiou o Master ou o Vorcaro. Então, que propina seria essa que teria sido paga para ele que não resultou em absolutamente nada? É muito esquisito essas coisas, né? E a gente ainda não tem nenhuma evidência da tal propina. Enfim, mas é a mídia golpista tentando fazer de tudo para colocar um véu de suspeita sobre o Xandão, sobre o STF como um todo, para depois dizer que a condenação do Bolsonaro foi injusta, que ele deveria ter os direitos políticos de volta, deveria ficar em liberdade, patati patatá, e colocar a gente em rota de destruição, de autodestruição mais uma vez, né? É, aproveitando isso, que a gente está falando no Bolsonaro, vamos lá. Esses dias aí ele foi internado, mais uma vez, coincidentemente, logo depois que o Xandão cancela a visita do funcionário lá do assessor do Trump, que ele estava esperando para tratar de assuntos políticos, né? E ele que constantemente recebe visitas de outros políticos brasileiros aqui para tratar das questões aí da eleição de 2026 e tal. Coincidentemente, de repente ele ficou doente e precisou ser internado, né? Ele teve um problema que ele aspirou ou refluxo do estômago, enfim, porque devido aos problemas gástricos dele, ele teria que ter uma vida regrada. Ele teria que comer uma alimentação controlada, manter atividades físicas, não dormir logo depois da refeição. Só que ele não faz nada disso. Aí é claro que ele vai ter um problema desse. Uma infecção bacteriana no pulmão, porque ele aspirou conteúdo lá do refluxo do estômago dele, a comida entrou pelas vias respiratórias e aí ela azeda e começa a apodrecer ali, aquelas partículas viram terreno farto para bactérias e por aí vai. E aí ele teve essa infecção, teve que ser internado, tá tomando antibiótico, só que a gente vê o showzinho daqueles mesmos médicos que sempre fazem um showzinho para ele, que colocam ele naquela UTI 5 estrelas lá, onde ele fica recebendo visitas de político. Entendeu a coisa?
Eu não estou dizendo que ele não teve problema de saúde. Eu estou dizendo que o problema de saúde dele é intencional e estou dizendo que eles estão fazendo isso para fazer showzinho, para você ficar com peninha dele, para você falar tadinho do golpista, tadinho do genocida, vamos tirar ele da cadeia e vamos eleger o filho dele. O filho dele depois tirar ele da cadeia, se não tirarem antes. Né? O filho dele que já ameaçou que qualquer candidato da direita que ganhasse as eleições de 2026 teria que usar a força para tirar o Bolsonaro da cadeia. Né? Eu devo lembrar a vocês que a família Bolsonaro, desde 2018, ameaça fechar o Supremo. Tem aquela história do cabo, que com um jipe e um cabo lá fecham o Supremo, que é de um dos filhinhos dele, acho que foi o do Bananinha que falou isso. Né? Então, muito antes do Supremo ter feito qualquer coisa contra o governo, a administração Bolsonaro, antes até do Bolsonaro ser eleito, eles já atacavam o Supremo, porque eles viam o Supremo como uma ameaça à atitude fascista deles. Eles não queriam ser questionados de forma alguma. Eles já atacavam o Supremo muito antes do Supremo fazer qualquer coisa para contestar o que o Bolsonaro queria. Enfim. Agora vamos para outro pilantra aqui do Brasil, antes da gente ir para o exterior. A Nicole Chupetinha, né, também conhecida como Nicolas Ferreira. Deixa eu ampliar aqui para. Me desculpem mostrar essas caras feias para vocês, mas vamos lá. A Nicole Chupetinha, ela pegou uma carona durante a eleição de 2022, se eu não me engano, num jatinho do Vorcaro, para ir para aqui, para ir para lá, fora dos gastos da campanha, né? Ou seja, isso é crime eleitoral. Tudo bem, você não sabia que o Vorcaro estava cometendo crimes no setor financeiro, você não sabia que o Vorcaro estava se envolvendo com criminosos aí, né? E por aí vai, porque tem todo o link do Master com as organizações criminosas aí que a gente viu pela Carbono Oculto. Então, dessas coisas você não sabia, foi anos atrás, tudo bem, a gente entende isso, mas o crime eleitoral você não escapa, Nicolas. E não foi uma vez só, né, Nicolas? Foi mais de uma vez que você fez isso, né? Que chato. Então aquela sua desculpa de que pegar esse avião era como pegar um Uber, não é. Qual é o custo de uma corrida de Uber, Nicolas? Qual é o custo de ficar usando um avião fretado para você? A tua campanha teria que pagar por isso, mas não pagou, foi por fora, é crime eleitoral por isso. Entendeu? Cara, Nicole Chupetinha. Mas o mais maravilhoso de tudo é que eles estão se degradando. O PL está dividido em três. PL, que é o partido do qual era o Bolsonaro. Você tem a ala original de políticos do PL, aí a ala bolsonarista e a ala do Nicolas. Cada um quer apoiar políticos diferentes para as outras eleições de Senado, deputado e por aí vai. Não tem vaga para todo mundo, especialmente no Senado, que é 2 vagas por estado. E isso está dando arranca-rabo entre eles. E na briga entre eles, eu torço pela briga.
né? Agora vamos falar do Irã e eu vou fazendo uma ponte falando como isso pode afetar aqui o Brasil em alguns momentos, tá? Como vai afetar o mundo e por aí vai. O mais básico de tudo é que o preço do petróleo vai subir, tá? Não vai ser por um dia ou dois, vai ser provavelmente por meses, possivelmente até o ano que vem, porque a produção de petróleo não é algo que você liga uma chavinha e começa de novo. Uma vez que para a produção por qualquer motivo que seja, começa a dar problemas que precisam ser resolvidos para você ligar de novo a produção, tá? Então, vamos lá. Então, a intenção do Irã provavelmente é manter isso tudo até pelo menos novembro, que é quando tem as eleições nos Estados Unidos, para o Congresso lá, né? Tanto os deputados e senadores americanos. Se eles mantiverem os preços do petróleo alto até lá, provavelmente os democratas vão conseguir mais vagas nas duas casas e aí talvez eles consigam o impeachment do Trump. E é por isso que ele está se borrando de medo. Porque com o impeachment, ele perdendo poder, ele vai começar a responder pelos crimes de guerra dele, ele vai começar a responder por outros crimes que ele já tinha cometido antes. Ele não vai conseguir mais acobertar a coisa do Epstein. Então, tudo isso vai dar problema para ele. Deixa eu aproveitar, já estava esquecendo na ordem das coisas. Depois a gente vai para o Irã. Tem mais algumas coisinhas para a gente falar antes de algumas imagens que estão aí na tela. Depois a gente mergulha direto no Irã para não esquecer de mais nada, tá? Vamos ver outra cara feia aí, o Benjamin Netanyahu. Eu quero falar desse assunto para vocês porque eu pessoalmente fui lá assistir ao discurso dele, que levou quase 20 minutos, pelo menos o vídeo que eu vi tinha quase 20 minutos. Né? Eu não sei se tem alguma outra versão mais longa desse discurso ou não, mas eu assisti o vídeo todo. Eu não vi os momentos em que ele estava supostamente com 6 dedos, né? Essa imagem aqui, tem uma imagem que ele aparece com 6 dedos numa mão, e tem essa imagem que as mãos dele estão meio estranhas. E tem, ou seja, tem imagens por aí dizendo que o vídeo teria sido feito por inteligência artificial e que ele estaria morto, porque já tem alguns dias que ele não aparece. Né? Eu não tenho nenhuma confirmação de que ele esteja morto. Ele pode estar morto? Ele pode, mas a gente não tem nenhuma evidência disso. Eu vi o vídeo, eu não vi esses momentos. Da mesma forma como o vídeo pode ser feito com inteligência artificial, a foto também pode ser editada. Essas fotos podem ser alteradas. Então eu fui assistir o vídeo, não vi nada, aí eu voltei, não, peraí, ele movimenta muito as mãos, talvez tenha sido rápido demais e eu não tenha conseguido ver. Vou assistir o vídeo de novo, colocando na velocidade mínima que o YouTube me permite, que era de 0,25, né? Ou seja, com um quarto da velocidade normal. Então, o vídeo que demorava quase 20 minutos levou quase 80 minutos. Mas eu assisti. E mesmo assim, eu não consegui ver isso. Então, infelizmente, eu tenho que falar para vocês que eu não tenho nenhuma fonte que confirme isso, que confirme a morte dele, que confirme que o vídeo seja feito por IA, mesmo que ele não esteja morto, ele podia estar ferido, enfim, não sei qual é o estado em que ele está agora, mas o importante é que a gente
procure sempre verificar tudo, mesmo quando parece favorável ao nosso ponto de vista. Principalmente nessa situação, a gente tem que ir e conferir para ver se aquilo é real. Né? Eu adoraria que fosse o caso, mas não parece ser o caso. E eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar para vocês o que eu descobri, o que eu vi. Né? Então vamos lá. Bom, quais são as motivações para o Trump atacar o Irã, para ele ter feito isso? Eu acredito que seja uma combinação de motivações diversas, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Né? Por um lado, você tem o lobby sionista nos Estados Unidos, lobby sionista, que é tanto feito por judeus quanto por cristãos evangélicos. Porque os cristãos evangélicos lá têm um movimento do sionismo cristão, que eles querem que o templo, o terceiro templo seja construído em Israel para que Jesus Cristo volte. Esse é o nível de doideira da coisa. Aí você fala, não é possível. É possível. E a gente já vai ver que é mais do que corroborado isso. Então você tem um lobby muito forte, tanto de judeus nos Estados Unidos, quanto dos cristãos evangélicos nos Estados Unidos, para apoiarem Israel. Né? Tem muito dinheiro por trás disso. Além disso, os Estados Unidos lucram com a produção e venda de armas. Quanto mais conflitos eles criam, mais eles precisam vender e comprar armas ali para manter a indústria americana de guerra funcionando, para justificar a necessidade das forças militares enormes que eles mantêm, justificar a necessidade das bases militares pelo mundo todo, né? Senão o povo começa a se perguntar, para que a gente precisa desse exército enorme se a gente não tem mais inimigo para lutar? Esse dinheiro não podia ser gasto com a população? Não podia ser gasto com a infraestrutura? Não podia ser usado para garantir um sistema único de saúde para eles lá? Para garantir educação de qualidade? Enfim. Então, para evitar que as pessoas comecem a pensar nessas coisas e querer essas coisas, eles precisam manter sempre algum conflito funcionando. Vejam quantas guerras os Estados Unidos não iniciaram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eles estão sempre criando guerra em algum lugar. Tudo bem que até ali o final da década de 80, pouco antes do começo da década de 90, você tinha a questão da Guerra Fria e tudo mais, mas de 90 para cá não tem mais justificativa. Ou seja, a gente tem 36 anos que os Estados Unidos continuam declarando guerra toda hora. Foi guerra no Iraque, aliás, 2 guerras no Iraque, né, porque teve aquela do Kuwait, depois teve para tirar o Saddam, aí teve guerra no Afeganistão, aí eles tiveram problema na Síria, tiveram problema no Iêmen, tiveram problema agora no Irã, invadiram ali a Venezuela para pegar o Maduro, estão tentando mudar o regime em Cuba, forçaram desde 2008 a entrada da Ucrânia na OTAN para forçar a Rússia a entrar num conflito contra eles ali, uma proxy war, uma guerra por procuração. Eles jogam a Ucrânia para se lançar ali contra a Rússia, para que tentar desgastar os russos e eles lucrarem com a guerra, sem precisar eles mandarem os soldados deles ali. E isso não é só o Trump agora. Isso vem desde 2008. A Angela Merkel e um outro cara lá que na época eu acho que era primeiro-ministro da França, não lembro o nome dele, mas era em 2008.
eles estavam na reunião ali da OTAN que decidiu, isso era governo Bush Jr., que decidiu colocar a Ucrânia na OTAN, indo contra. Decidiu colocar a Ucrânia e, se não me engano, a Geórgia na OTAN, contra os acordos que tinham sido feitos no final da Guerra Fria. Se não me engano, era o último ano do governo Bush Jr. Ou seja, final do Bush Jr., aí teve o governo Obama, depois o Trump, o Biden e agora o Trump de novo, e eles estão sempre criando confusão. A guerra, a invasão lá da Crimeia, depois a coisa da Ucrânia, foi 6 anos depois. Não foi, o Putin não estava fazendo isso. Não estou dizendo que o Putin é uma boa pessoa, mas ele não estava fazendo isso porque ele simplesmente é um megalomaníaco com desejos expansionistas. Colocaram a Rússia numa questão existencial, porque a Ucrânia é vizinha da Rússia. E colocar a Ucrânia na OTAN significa colocar armas na Ucrânia apontadas para a Rússia. Como eu já falei outras vezes aqui no canal, é o reverso da crise de mísseis cubanos. Durante a crise de mísseis cubanos, a Rússia queria colocar mísseis em Cuba. E os Estados Unidos deu chilique, quase começou a Terceira Guerra Mundial. Isso década de 60. Só que o presidente americano, na época, era o Kennedy, e ele teve pelo menos um mínimo de juízo para conversar com o presidente russo, que eu esqueci o nome agora, e eles chegaram num acordo que resolveu de forma pacífica a coisa. Os dois voltaram para os seus cantos e não começou a Terceira Guerra Mundial. Só que os desajustados dos Estados Unidos e da OTAN como um todo esqueceram isso 18 anos depois, né, do final da Guerra Fria. No final da Guerra Fria tinha um acordo entre os Estados Unidos, a OTAN e a União Soviética, porque foi antes de dissolver a União Soviética, em que a OTAN não avançaria além da Alemanha Ocidental. E o que a OTAN fez depois disso? Começou a incluir cada vez países mais próximos da Rússia, tentando cercar a Rússia. Se você vê no mapa mundi, você procura os países que têm bases militares da OTAN, você vai ver que a Rússia está cercada, a China está cercada, até o Brasil está sendo cercado. Eles estão colocando bases militares no Paraguai, na Argentina e outros países daqui da América do Sul. Porque os Estados Unidos, ele tem uma filosofia que é, se tem sequer 1% ou uma fração de 1% de chance daquele país se tornar um problema para a hegemonia americana, então eles têm que tratar aquele país como sendo 100% inimigo dos Estados Unidos. Entendeu? Que ameaça que o Brasil fez para os Estados Unidos? Que ameaça que a gente é para os Estados Unidos? Nenhuma. O tamanho da nossa economia é muito inferior à economia americana. As Forças Armadas também não têm comparação no tamanho. Peraí, melhor eu ver uma de cada vez. Depois. Vamos ver essa aqui primeiro, depois a gente pega essa outra aqui. Esse aqui é o Pete Hegseth, lá, que é o secretário, que é o secretário nos Estados Unidos é o equivalente aos nossos ministros aqui no Brasil. Vocês estão vendo essa tatuagem que ele tem aí no peito? Isso é um símbolo dos cruzados. E é um símbolo usado por neoconservadores americanos, que são os sionistas cristãos ali. Eles querem uma cruzada no Oriente Médio
para fazer com que Jesus volte, porque eles acham na interpretação deles da Bíblia que Jesus só pode voltar se tiver o terceiro templo em Israel, e para isso eles precisam que Israel tome todo o Oriente Médio. Depois, de acordo com a interpretação deles, quando Jesus voltar, os judeus vão tudo para o inferno porque eles não aceitaram Jesus, mas eles estão um pouco se lixando com os judeus. Eles querem que os judeus se lasquem. Não que eu acredite na palhaçada do amigo imaginário deles, mas olha o nível da insanidade desse povo. Ah, peraí, teve uma coisa que eu esqueci. Peraí, cadê? Deixa eu só conferir se está certo isso, pessoal. É, espera um pouquinho. Que é uma brincadeira que os chineses fizeram com o fizeram com uma palhaçada aí do Trump de alguns dias atrás. É ligado a essa coisa do RegSec. Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Desculpa, é que eu tenho uma série de coisas para trazer para vocês aí e eu tenho que procurar na lista de coisas da pasta que eu criei para esse vídeo para mostrar para vocês. Bom, uns dias atrás, a partir de quando eu estou gravando esse vídeo, o Trump tinha feito uma roda de oração lá no escritório dele, o Salão Oval da Casa Branca, onde os cupinchas dele e líderes evangélicos ali americanos fizeram imposição das mãos nele e rezaram para ele, para abençoar ele, para ele ter sucesso na guerra e por aí vai, blá 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 blá. E os chineses fizeram piada com isso, é, onde funcionários de empresas estariam abençoando os seus chefes para que a empresa tivesse lucro, né, copiando a rodinha de oração ali do Trump. Aliás, primeira coisa, se alguém está vendo isso aqui e é cristão, não se está fazendo piada da sua fé em si, está se fazendo piada do ridículo que é a situação. Porque supostamente o cristianismo seria a religião do amor, do perdão, de dar outra face, mas eles estão rezando para o Trump matar mais gente no Oriente Médio. Entendeu? E aí os chineses estão fazendo paródia, né? Estão fazendo picardia. Eu ia misturar paródia e picardia. Ia sair uma coisa bizarra aí. Peraí, desculpa, gente. Eu tô gravando no meio da noite, tô meio cansado. Não tive como evitar esse bocejo. E os chineses estavam fazendo essa piadinha aí. Não é só essa que teve. Teve várias piadas do tipo nas redes sociais chinesas. E eu passei o final de semana, boa parte do tempo no final de semana, tentando me aprofundar ao máximo em tudo relacionado a essa questão da guerra para trazer para vocês. Então a gente vai aí mais a fundo, não se preocupa, mas antes a gente tem que falar dessa palhaçada. Voltando pro RegSec. Aí você fala, mas não é possível. É só uma coincidência. Esse cara não quer realmente uma cruzada no Oriente Médio, mas ele quer. E o pior é isso. Essa não é a única tatuagem dele com esse tema.
nós temos ele aí. E agora a tatuagem no braço dele está sendo destacada nessa imagem. Aliás, eu devo lembrar a vocês que, de acordo com a Bíblia, os cristãos não deveriam ter tatuagens, porque eles com isso estariam marcando o corpo deles, e o corpo deles é um templo de Deus e não sei o que, então estão deformando a obra de Deus ali, enfim, a Bíblia é contra tatuagens e coisas do tipo. A tatuagem dele fala Deus Vult, que é tipo a vontade de Deus, né? Que seria o comando para os cruzados invadirem a Terra Santa e sair matando. Então nós temos esse cara no século 21 querendo uma nova cruzada. Isso é além de ser conservador, é além de ser reacionário, é literalmente viajar mais de 1000 anos para o passado. Mas enfim, vamos lá. Vamos para o Big Brain. Ainda tem mais coisa do Brasil que eu vou falar depois em relação à nossa possibilidade de ter uma bomba nuclear ou não. Né? O que o Brasil precisaria para ter uma bomba nuclear. Eu já falei que eu, pessoalmente, acredito que o Brasil precisa de armas nucleares. E eu vou fazer um caso a esse respeito para vocês nesse vídeo. Se vocês querem ouvir as minhas razões mais extensas, né, eu vou entrar em um pouquinho de detalhes hoje, apesar de ter mencionado sempre muito rapidamente isso em outros vídeos. Vamos lá, ver o nível de inteligência da coalizão Estados Unidos e Israel. Israel atacou a estação de dessalinização iraniana. Tem aqui embaixo falando, ó, plantas de dessalinização vitais no Irã, em Bahrein, foram atacadas. Para não dar spoilers, o Irã, 3% de toda a água usada pelo Irã para as pessoas beberem, qualquer uso do tipo, vem da dessalinização. 3%. Tá? Só 3% vem de dessalinização. É uma coisa que, não vai ser confortável, mas dá para sobreviver, né, de alguma forma. Israel precisa de 80% de água, 80% da água usada em Israel vem de dessalinização. Por que isso é importante? Porque essas plantas de dessalinização, elas são consideradas construções civis e, portanto, elas não poderiam ser atacadas sem motivo, sem nenhum outro grande motivo como alvos de guerra, né? Se essa água dessalinizada está sendo usada para manter uma base militar, aí você pode considerar de uso duplo a instalação, e aí ela poderia até ser alvo sem ser um crime de guerra. Então, provavelmente, eles querem se esconder atrás desse uso duplo e atacaram as plantas do Irã para diminuir a quantidade de água que a população iraniana recebe. Só que o Irã está fazendo o seguinte: ele está fazendo, você bateu aqui nessa coisa minha, eu vou bater exatamente nessa mesma coisa sua e dos seus aliados. A gente vai ver quanto cada um dos países ali consome de água vindo de dessalinização e por que foi um enorme tiro na própria cabeça de Israel fazer isso lá. Vamos lá.
3% da água do Irã vem de dessalinização. 80% da água de Israel vem de dessalinização. Estamos falando que você tirou água de 3 em 100 pessoas no Irã e vai tirar a água quando o Irã destruir as plantas de dessalinização israelenses. O Irã vai estar tirando água de 4 entre 5 israelenses. Então, 3% você contorna. Mesmo que fique difícil um pouquinho a situação, você contorna. Dá para contornar, você faz uns ajustes aqui e ali e dá um jeitinho, né? Aperta o cinto de alguma forma e dá um jeitinho. O Irã já está no 5º ano de uma longa seca. Então, digamos que essa seca no Irã seja realmente muito grave. Vamos dizer que dobrou a quantidade da necessidade que eles tinham de água. Ainda assim seria 6%, de 3 para 6. Tá? Eu não tenho... Mas vamos exagerar ainda mais. Dizer que triplicou a necessidade de água dessalinizada. Então, Israel removeu 10% da capacidade de produção de água, mais de 10%, mais de 3 vezes o que está atestado ali da capacidade do Irã. O Irã facilmente tira 80% da capacidade de Israel. Parece uma troca boa para você? Você faria essa troca? Você me dá 10%, eu te dou 80%. O que parece ser mais fácil de contornar. E olha que eu estou inflando bastante os números contra o Irã, e mesmo assim a matemática não fecha. Agora vamos ver os outros países árabes ali, que são aliados dos Estados Unidos, que têm bases dos Estados Unidos, e aí vocês vão ver o tamanho da encrenca. O Kuwait, 90% da água deles vem de dessalinização. O Catar, de 75% a 90%. Oman, 86%. Arábia Saudita, 70%. Os Emirados Árabes Unidos, eu ia trocar a ordem aí, porque eu estava pensando em inglês, estou lendo ali o AE, que é United Arab Emirates, né? 42%. E o Bahrein, de 50% a 79%. Quem sai melhor ali é os Emirados Árabes Unidos. E nós estamos falando de mais de 40%, ou seja, quase metade. Né? 4 em 10 pessoas estariam sem água. É muita coisa. Sendo que de uma das pessoas das outras 6 pessoas que ainda tem água, uma delas não está recebendo toda a água que precisa. Está recebendo um pouco menos. E aí você ainda soma outras questões aí. Você ainda tem a questão de que o Khomeini, lá, eu não tenho certeza da melhor forma de pronunciar o nome dele. Eu sempre ouvia Khomeini por vários anos. Agora tenho ouvido Khamenei. Então, eu não sei a pronúncia do nome do antigo Ayatollah e também novo, que é sobrenome. Então, como colocaram o filho dele, ainda é Khomeini. Mas o antigo Khomeini, que tinha 86 anos, já estava no final da vida, e que tinha uma fatwa é uma lei islâmica, que só é válida enquanto aquele Ayatollah está vivo. A fatwa que ele tinha colocado era que o Irã não poderia construir armas nucleares.
O Khamenei, com os anos, ele, ele ainda era bem retranca, ele era bem conservador, mas ele veio meio que amolecendo com o passar dos anos. Nos últimos anos, no Irã, já estava começando a ter algumas mulheres podendo sair em público sem usar aquelas roupas todas cobertas ali e tal. Né? Eu não sei se no Irã eles usam burca ou se tem um outro nome, porque tem variações, cada país árabe tem roupas ligeiramente diferentes. Eu não sei agora exatamente se no Irã se usa a burca, mas se não é a burca é algo similar que força elas a se cobrirem. Né? Mas o Irã vinha caminhando para amolecer um pouco algumas políticas contra mulheres, algumas políticas mais rígidas e tal. Aí vem Israel e os Estados Unidos, transformam o cara num mártir. E ele não é um mártir só para o Irã, ele é um mártir para todos os xiitas. Vários desses países aí têm população xiita, desses que estão aí na tela, que é uma das grandes facções do islamismo, são os xiitas. A outra são os sunitas. Né? Tem país aí que o governo é sunita, mas a maioria da população é xiita. E aí você tem insatisfação nessa população, porque eles mataram uma autoridade xiita. Você tem insatisfação nessa população porque estão sem água, ou estão para ficar sem água. E você tem insatisfação nessa população porque eles estão sendo atacados para proteger os interesses americanos e de Israel. Entende o tamanho do pepino? Os investimentos estrangeiros e as empresas estrangeiras estão saindo em massa desses países. A economia desses países vai retrair absurdamente, não só pela perda do petróleo, mas pela perda de investimentos de empresas, porque as empresas americanas agora são alvos. A Google está saindo chispando dali da região. Isso vai retroceder o, o poderio desses países econômico décadas. E isso não é ligar e desligar uma chavinha. Não é acabou a guerra, volta todo mundo. A gente não vai voltar mais, porque essa guerra pode recomeçar a qualquer momento. Israel também atacou as refinarias iranianas. E o que o Irã está fazendo, como eu falei para vocês, ele ataca os alvos que Israel. Ele torna recíproco os ataques. Você atacou esse tipo de instalação minha, tudo bem, eu vou atacar esse tipo de instalação de vocês. Então eles vão bombardear aí, provavelmente, instalações de todos esses países. Eles já, segundo algumas fontes, o Irã já está colocando minas no Estreito de Hormuz. Vamos falar um pouquinho do Estreito de Hormuz para vocês entenderem o nível da encrenca lá. É um pedaço de oceano que na parte mais estreita tem coisa de 38, 39 quilômetros de extensão, de largura, entre a parte ali da Península Arábica e o norte da Península Arábica e o sul do Irã ali, na parte mais estreita tem menos de 40 quilômetros, coisa de uns 38, 39 quilômetros, tá? Só que esses 38 e 39 quilômetros, nem tudo isso
é possível de se utilizar pelos petroleiros. Os navios que... esse tipo de embarcação de navio que carrega petróleo é muito grande, é muito pesado porque carrega muito petróleo. Então eles precisam passar pelas áreas mais fundas e eles são muito lentos. E aí o que acontece? Desses 38, 39 quilômetros, só aproximadamente 9 quilômetros podem ser usados. E aí desses 9 quilômetros, você tem uma faixa que entra, uma faixa que sai desse estreito, né? E cada uma dessas faixas tem mais ou menos uns 3 quilômetros, e entre as duas faixas tem um outro espaço de mais ou menos uns 3 quilômetros para evitar acidentes entre as duas, tá? Para que as embarcações ali tenham espaço para manobrar, porque estamos falando de embarcações gigantescas, né? Petroleiro não é coisa pequena, é lento, é difícil de manobrar. E o estreito, ele também tem várias, além de áreas em que ele não é tão fundo, e por isso as embarcações não podem passar, você ainda tem áreas que tem ilhas que estão sob o controle do Irã. O Irã, ele não precisa ter um destroyer, ele não precisa ter um cruzador, ele não precisa ter um porta-avião na região para destruir o comércio de petróleo. Ele só precisa ameaçar o bastante, tornar a ameaça crível o bastante para que ninguém queira se arriscar. Em outros conflitos, décadas atrás, o Irã já colocou minas ali. Se vocês procurarem notícias, a gente tem de décadas e décadas atrás, década de 80, até antes disso, que você tinha embarcações, a gente teve americana, teve inglesa, que foram alvos de minas. Minas são ridiculamente baratas comparadas com outros instrumentos de guerra atual. Os iranianos também podem usar embarcações leves com armas, até jet ski. Eles podem também colocar explosivos em embarcações leves, se aproximar do casco desses petroleiros, plantar o explosivo ali e ir embora e detonar, e aí o casco vai pelos ares. Eles podem usar lança-foguetes dessas lanchas, eles podem disparar mísseis da costa e dessas ilhas, eles podem lançar drones dessas embarcações e também da costa e também das ilhas. Essas embarcações leves podem ser escondidas no subterrâneo. O Irã tem quilômetros e quilômetros de instalações subterrâneas, e instalações subterrâneas repletas de mísseis, lançadores móveis e essas lanchas. O Irã vem se preparando para isso há décadas. O Irã já destruiu os principais radares para defesa que os Estados Unidos tinham ali na região. As forças de defesa americanas, né, e israelenses estão cegas. Eles têm segundos para tentar abater qualquer projétil que os iranianos, ou um drone que os iranianos mandem. Segundos de reação. Isso falando de projéteis e drones que sejam mais lentos. Se for um projétil hipersônico, aí abandona, meu amigo, já era. Quando você achou aonde está o projétil, para você atirar, ele já atingiu. Não dá tempo de você achar. E os Estados Unidos estão com uma baixa na quantidade de munição que eles têm disponível. A situação está tão crítica que eles já não estão vendendo nem mandando mais
é, desses interceptadores para a Ucrânia e estão tirando os que estão na Ásia, que protegia a Coreia do Sul, que protegia Taiwan, para proteger Israel. E esses países árabes que estavam ali com acordos e com bases americanas, agora estão chupando o dedo, porque os Estados Unidos mandou um grande dedo do meio para eles e falou: olha, a gente só tem míssil para proteger Israel. Então, a situação ali está muito feia para os Estados Unidos. Porque o Irã ele não precisa destruir as forças armadas americanas. Ele só precisa sobreviver. Se ele sobreviver até novembro, o Trump se lasca nas eleições, com certeza. A aprovação dele já estava baixa antes desse conflito começar. Quando esse conflito começou, ela piorou. Se a guerra se manter, ela vai piorar ainda mais, porque os preços de gasolina nos Estados Unidos estão aumentando astronomicamente. A fonte que eu vi estava falando que daria. Tem que fazer uma série de contas, porque lá eles calculam um preço em galão americano, não é por litro. E aí você tem que converter galão americano para o litro. E aí você tem que converter dólar para real, enfim, blá, 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 blá. Mas estava na faixa de R$ 12 o litro. A gasolina nos Estados Unidos, em geral, é mais barata que aqui no Brasil. O que acontece aqui no Brasil se a gasolina vai para R$ 12 o litro? Então, a população americana não está nada feliz com isso. Sem falar que eles já tomaram prejuízos na economia por causa das tarifas do Trump. Tudo bem que o Supremo americano cancelou as tarifas que ele tinha colocado antes, mas aí ele usou um outro mecanismo lá para colocar, não lembro agora se foi 10 ou 15% de tarifa, de novo em todo mundo. Então, de novo, tem tarifas que encarecem o preço das coisas nos Estados Unidos. E agora encarece ainda mais com o preço do barril de petróleo lá em cima. Aproveitando para falar que eu estou falando do preço do barril de petróleo, aqui no Brasil a gente também vai acabar sofrendo com isso, é inevitável, porque o preço vai aumentar no mundo todo. Só que o Lula ele já tomou providências para segurar esse preço do petróleo para evitar a inflação aqui no Brasil. Ele tomou 2 medidas lá para segurar o preço aqui e ainda teve alguns gananciosos aí, que seja dono de refinaria ou dono de posto aí, que resolveu aumentar o preço. O Lula colocou uma lei dizendo que quem aumentar o preço além do que for necessário aí por causa do preço do mercado internacional, que a Petrobras não aumentou até agora, não está tendo prejuízo a Petrobras. As medidas que o Lula tomou foi para manter o preço abaixado sem dar prejuízo na Petrobras. E isso aí é em resposta a uma crise internacional. Não é para comprar voto, que nem o Bolsonaro fez no meio da campanha, e o Bolsonaro fez isso prejudicando a economia brasileira. Ele não pagou por isso, ele deu calote nos estados ali, roubou os impostos ali dos estados ali. E deixou a conta para ser paga pelo Lula. Vocês lembram que o Lula teve que pagar despesa, teve que negociar o pagamento das despesas do fim do governo Bolsonaro, quando ele ainda nem tinha assumido o poder, que ele teve que negociar? Vocês lembram disso? Pois é. Então não tem como comparar as duas coisas.
O Lula está fazendo isso para proteger a economia brasileira sem causar prejuízo. O Bolsonaro baixou o preço dos combustíveis para ganhar voto e causando prejuízo à economia brasileira. Entendeu a diferença dos dois? Mas vamos lá, continuando. Então a gente já falou um pouco das motivações americanas para essa guerra. Israel e Estados Unidos têm motivações diferentes e eles têm objetivos diferentes nessa guerra. Os objetivos dos Estados Unidos a gente não sabe muito bem quais são, porque o Trump toda hora muda qual é o objetivo. Uma hora era destruir o arsenal nuclear que o Irã não tem ainda, né, e impedir que o Irã construísse a bomba. Uma bomba que não ia ser construída por causa da fátua. Construir seria cometer um pecado contra a religião islâmica, além de quebrar a lei. Tá? Então, já era difícil que isso viesse a acontecer. Não apenas isso, o Irã estava disposto a negociar e sentou na mesa de negociação 2 vezes. O que os Estados Unidos e Israel fizeram nessas ocasiões? Atacaram o local onde estava a equipe de negociação iraniana. Mataram o negociador iraniano. Agora eles querem que o Irã sente para negociar uma 3ª vez? Sabe aquele negócio de me enganou uma vez, a culpa é sua, me enganou 2 vezes, a culpa é minha? A 3ª vez é o quê? O ditado fala em 1 e 2 vezes. Uma, a culpa é sua porque você mentiu. 2, é porque eu tô sendo idiota, porque tu já mentiu pra mim, eu já sei que você mentiu e eu caí na mesma mentira de novo, então o problema é meu. E a 3ª vez é o quê? Então, os Estados Unidos se colocou numa situação em que não vai ter negociação. Não apenas isso, eles mataram o Khamenei, mataram a neta do Khamenei, mataram a esposa do filho do Khamenei, mataram a mãe, quer dizer, mataram a esposa do Khamenei também e a esposa do filho, tá? Só para não confundir as duas aí. E mataram a neta do Khamenei ali, junto com o Khamenei. Aí o filho do Khamenei, que também é Khamenei, perdeu. Então ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a esposa e perdeu uma filha. E ele já era mais linha dura que o pai. Você consegue ver uma situação em que esse cara agora estaria disposto a negociar com os Estados Unidos sem infligir um dano tal aos Estados Unidos e Israel que eles não vão querer atacar o Irã por décadas? Você consegue ver essa situação? A estratégia do Irã agora é causar tanto prejuízo aos Estados Unidos e Israel que eles nunca mais vão querer atacar o Irã. É esse o objetivo iraniano. Qual é o objetivo? Aí também tem aquela questão, além do lobby sionista, tanto cristão quanto judeu nos Estados Unidos, você também tem uma grande probabilidade, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo, de que o Trump esteja sendo chantageado por causa do Schweppes. Já falei o nome do cara uma vez nesse vídeo, que eu nem devia ter falado, mas tudo bem, porque o YouTube cai em cima matando, né? Mas o Schweppes, ele estava envolvido com a CIA e com provavelmente a agência de inteligência israelense, o Mossad. Isso aí vem do documento que o Glenn Greenwald trouxe do FBI. Ele expôs do FBI. Então, muito provavelmente, em um cofre lá em Israel, tem fitas VHS
do Trump fazendo coisas com menores de idade. Então, por um lado, o Trump também pode estar sendo chantageado. Não que isso desculpe o que o Trump está fazendo, mas é mais uma motivação que pode estar em jogo aí. O Israel pode estar com a faca nas costas do Trump ali, falando vai ou você vai pagar caro. A gente solta essas fitas aí e aí tu vai ver o que vai acontecer contigo. Além disso, nós temos que levar em consideração também as motivações de Israel. Isso não é de agora, tá? O Netanyahu, algum tempo atrás, na ONU, vocês podem ver a foto aí, ele estava expondo os planos para a grande Israel, que é tomar tudo, desde o Egito até o Eufrates. E a gente está vendo que eles fizeram isso, eles acabaram com a faixa de Gaza, estão atacando o Líbano agora, já estavam atacando antes a Cisjordânia, estão atacando o Irã, porque eles querem tomar toda a região para eles. Entendeu? E vocês podem procurar, se vocês colocarem Netanyahu, ONU, vocês vão encontrar o discurso dele lá, falando da grande Israel e não sei o quê, que é a grande proposta sionista. Os sionistas judeus querem a grande Israel. Sabe quem também queria um grande país? Aquele partido alemão da Segunda Guerra Mundial. Eles também queriam uma grande Alemanha. Você não pode falar isso dos israelenses, isso é antissemita. Não, não é. Não é porque árabe também é semita. Todas as etnias árabes aí de toda essa região, eles também são semitas. A culpa não é minha se os israelenses querem destruir todas as outras tribos semitas. E a Turquia já percebeu que ela é o próximo pato da vez se o Irã conseguir, se o Irã cair. Se Israel e os Estados Unidos derrubarem o Irã, tornar o Irã uma não ameaça, o próximo pato da vez é a Turquia. Só para deixar claro, os iranianos eles não são semitas ali, eles são persas, tá? Mas enfim, é uma etnia diferente. O Irã também tem várias etnias dentro do Irã, enfim. Uh, então, e o Netanyahu, ele já vem com falando da ameaça do Irã há décadas. Você encontra discursos do Netanyahu da década de 90 falando que o Irã ia ter a bomba em alguns meses. Da década de 90 para cá são 30 e tantos anos. E até agora o Irã não tinha feito a bomba. Mas agora vocês deram razão para o Irã fazer a bomba. A fátua que impedia a criação da bomba foi buraco abaixo. Vocês tornaram o líder iraniano um mártir. Vocês, falando dos israelenses, né? Do governo israelense. E 80% da população israelense, porque eles ainda 80% ainda apoia essa insanidade. Então eu não tenho, quando 80% da população apoia essa caca, eu não tenho mais pena. E eu tenho amigos na região ali. Eu tenho amigos semitas que moram ali, né, de origem judaica, que moram lá em Israel, mas eu tenho pena do meu amigo, da família dele, mas eu não tenho pena do povo lá. Me desculpa, não dá para ter pena.
Quando no primeiro dia da guerra você já está matando criança e não dá, não dá. Aquele ataque àquela escola não dá. Não dá para justificar aquilo. O ataque àquela escola foi porque aquela escola, décadas atrás, segundo informações lá da inteligência americana, tinha sido uma base militar iraniana. Só que aquilo já tinha sido. Os militares iranianos já tinham saído dali, o prédio tinha sido pintado com cor de rosa e outras cores alegres ali, tinha sido mudada a estrutura para adaptar toda a construção ali para ser uma escola. Atacaram uma escola infantil. Mataram mais de 100 pessoas, entre professoras, funcionárias e meninas. Está tendo um controle de informação que torna muito difícil a gente ver todas as perdas que estão acontecendo, né? Mas o Irã tem uma estratégia muito inteligente que eles estão usando e está dando certo. Essa escola ela foi atacada porque a inteligência artificial que os Estados Unidos está usando lá viu que no acervo da CIA aquele prédio era uma instalação militar e por isso escolheu a escola como alvo e ninguém conferiu a informação, ninguém foi ver se a informação da CIA estava atualizada ou não e a informação era de anos, se não décadas atrás. Ninguém se importou em conferir antes de lançar o ataque. Aí o Trump vem com desculpa. Ah, mas esses mísseis Patriot, todo mundo tem eles, porque a gente vende eles. Não, os únicos que usam os Patriots, porque o Trump estava acusando o Irã de bombardear a própria escola, usando o Patriot, o míssil Patriot, porque você tem uma imagem do míssil chegando para atingir a escola e você vê claramente que é um míssil Patriot. Desculpa se eu fico exaltando falando disso, porque me incomoda ver crianças morrendo. Ainda mais sabendo de que as razões é cobiça e covardia, e racismo e fanatismo religioso. Essas são as razões para essa guerra. Enfim, isso me revolta demais. Eu sou contra o regime teocrata iraniano, mas eu também sou contra toda essa teocracia dos Estados Unidos e de Israel que estão provocando essa situação. Para mim, o maior mal que a gente enfrenta são as religiões abraâmicas, ou seja, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Se você remove essas três religiões do mundo, acaba a razão para essa guerra. Quer dizer, ainda sobra o fato de que o Trump é um arquivo PDF, né? E que Israel tem sujeira dele, provavelmente. Enfim, vamos lá. Na descrição aí tem vários vídeos falando em detalhes com ex-diplomatas, militares, cientistas falando do conflito, cientista político, físico, enfim. Tem uns 10 vídeos diferentes, eu já mencionei isso. Vejam para ter mais detalhes. E agora eu queria falar um pouquinho da bomba, de uma possível bomba nuclear brasileira. A gente não tem bomba nuclear, a gente, até onde eu sei, não está construindo uma, mas a gente deveria. Eu já falei isso para vocês. Por que a gente deveria? Porque só agora, no ano passado e nesse ano, a gente está vendo os Estados Unidos tentar derrubar o regime em Cuba, dele ter derrubado o regime na Venezuela e dele estar tentando derrubar o regime no Irã
Israel está tentando derrubar o regime do Líbano. Nós vimos a destruição de Gaza e a ONU não fez nada porque qualquer pedido que tinha sido feito ao Conselho de Segurança da ONU era bloqueado por voto dos Estados Unidos, mesmo durante a administração Biden. O Trump não só pegou o que o Biden estava fazendo, que era dar carta branca para Israel, mas ele entrou na guerra junto. Então ele piorou ainda mais a situação. E ele está vindo para cima do Brasil de novo. De ponto de vista político, é muito bom para a gente eleger o Lula, porque vai voltar a questão dos ataques do Trump. O Trump está querendo classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Eu não vou falar de novo o nome dessas organizações, mas vocês já sabem. Né? Tem um projeto lá no Congresso americano para tornar essas organizações terroristas. Isso vai causar prejuízo enorme à nossa economia. Vai tirar investimentos do Brasil, porque tem fundos que têm nos acordos aí desses fundos, eles se comprometem ali que eles só investem em países que não são ninho de organizações terror, tananã. Você tem aí a possibilidade dos Estados Unidos tentar usar força contra o Brasil, argumentando de que nós estamos fomentando células terror tananã. Entendeu o tamanho do pepino? A França já falou que vai começar a fazer novas bombas nucleares. Vê se o Trump foi criar caso com a Coreia do Norte. Não. Por quê? Porque a Coreia do Norte tem bomba. Ele foi criar caso com o Irã, que não tem. Com Venezuela, que não tem. Com Cuba, que não tem. Com o Líbano, que não tem. Com o Iêmen, durante o governo Obama, que também não tinha e ainda não tem. Com o Iraque, que eles acusaram de ter armas de destruição em massa e nunca teve. Isso lá no começo do século XXI. Entendeu? Então o Brasil precisa. Ah, mas a nossa Constituição e os acordos internacionais que a gente assinou são contra. Bom, a gente vai tratar tanto da Constituição quanto desses acordos internacionais. Como eu falei para vocês, a França já declarou publicamente que ela vai estar expandindo o arsenal dela. Então, vai ter sanção contra a França? Ou não? A França falar que ela está indo construir mais armas já mostra que a confiança nessa legislação internacional que proíbe as armas nucleares e o uso de armas nucleares, a não serem situações ali declaradas ali nos acordos internacionais, a confiança nesses acordos já não existe mais. Esses acordos já mostraram que não tem mais validade. Porque o Trump ele já disse que ele não se importa com lei internacional, ele não se importa com a ONU, com os regulamentos da ONU, ele não se importa com acordos, com aliados, que ele faz o que ele acha que é certo.
Então, a questão dos acordos internacionais, eu sei que o Lula é um estadista, que ele é a favor das instituições, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente falando, mas isso é uma questão de sobrevivência nacional. O Brasil precisa da bomba, porque o maior valentão do mundo não se importa com a lei internacional. E o maior valentão do mundo está colocando bases militares cercando a gente aqui na América do Sul. Paraguai e Argentina, eles estão colocando mais bases militares. Já tem base militar na Colômbia. Eles estão colocando também, eu não lembro agora se é Chile ou Peru, uma coisa assim, mas tem mais alguns países que eu não lembro agora, da América do Sul, que estão recebendo bases também. Bases que podem ser usadas para atacar o território nacional. Ah, mas a nossa Constituição proíbe armas nucleares. Realmente, ela proíbe. Ela diz que o Brasil só vai fazer uso de energia nuclear para fins pacíficos. Tem duas saídas para isso. Uma saída é a PEC ficou conhecida como a PEC da bomba, que é do Kim Kataguiri. Eu tenho um supremo desprezo por esse cara. Eu acho que ele é um verme que ele desperdiça oxigênio. E é um desperdício de espaço vivo. Mas ele fez essa PEC em 2025 para permitir que o Brasil tivesse arma nuclear. Então, é só a PEC ser votada e passar pela Câmara, a Comissão de Justiça da Câmara e mais uma outra votação aí, e tá beleza. Mas talvez nem seja necessária essa PEC. Porque tem uma interpretação da nossa Constituição, uma leitura que pode se fazer da nossa Constituição, que o uso para dissuasão de um armamento nuclear também é um uso pacífico, porque o Brasil não quer atacar um outro país com a bomba. Ele quer apenas ter o armamento nuclear para desencorajar que outros países nos ataquem. Porque parece que a única coisa que os Estados Unidos respeita é a arma nuclear. Eu preferia que nenhum país tivesse arma nuclear. Mas já que alguns países têm, então a gente deveria ir pelo equilíbrio do terror, né? Equilíbrio de forças. Se você tem armas nucleares que você pode me obliterar, se eu tiver também essas armas, se eu puder te obliterar, aí a gente convive por meio do medo. Mas ambos estão vivos. Porque você sabe que você não vai me atacar. Se eu não te atacar, tu não me ataca e vice-versa. Não quer viver com base em racionalidade? Vamos viver com base no equilíbrio do medo, no equilíbrio do terror. Mas pelo menos todo mundo está vivo ainda assim. Acabar com essa noção dos Estados Unidos de destino manifesto, que eles devem governar todas as Américas, que eles têm o direito de depor governos por todo o continente americano, se isso for contra os interesses americanos. Só queremos governos de direita nas Américas. Ah, foi eleito um cara de esquerda? Derruba ele, vamos colocar um cara ali que atende aos nossos interesses. Alguém que seja sabujo, que entregue os recursos naturais para a gente, que lamba as nossas botas, para não dizer outra coisa. Entendeu? Eu preferia que não tivesse arma nuclear em lugar nenhum do mundo, mas já que tem,
E não é só arma nuclear. Tem a nova corrida de armas agora, que é por inteligência artificial. O equilíbrio de poder militar no mundo, no futuro, vai depender também de inteligência artificial, não só de arma nuclear. E a gente precisa investir em inteligência artificial para ontem. A gente não pode ficar para trás. O que vai definir no futuro se um país vai ser desenvolvido ou não vai ser inteligência artificial. Não tem como escapar disso. E nos próximos anos, se é que já não é porque pode-se argumentar que já seja a maior potência em inteligência artificial do mundo, seja a China. Tem gente que argumenta que ainda é os Estados Unidos, mas eu acredito que seja a China. Deixa eu colocar para vocês as razões porque eu acho que seja a China. A China tem o maior número de pesquisadores e engenheiros formados por ano no mundo, nas áreas relativas. A China tem o maior número de artigos científicos e de patentes emitidas, né, artigos científicos publicados e patentes emitidas no mundo relacionados à inteligência artificial. O obstáculo que tinha para a China ficar atrás das empresas americanas, porque as empresas americanas elas projetavam os chips de última geração que eram fabricados por uma empresa holandesa e esses chips eram os mais avançados do mundo, né, e isso dava vantagem aos Estados Unidos. Acontece o seguinte, a China conseguiu replicar a tecnologia dessa empresa holandesa. E eles já tem um tempo isso, eles já estão fabricando esses chips novos. Eles já emparelharam nos Estados Unidos. Como eles têm a maior quantidade de patentes, de artigos científicos, de pesquisadores sendo formados, eles vão disparar na frente em termos de inteligência artificial. Os Estados Unidos vai ficar para poeira, porque eles estão destruindo o poderio militar e econômico deles. Agora o Brasil tem que escolher. O Brasil vai querer ficar para poeira ou vai querer crescer? Vai querer ser um país independente? Um país soberano? Esses ataques que essa influência que os Estados Unidos vai tentar exercer aqui no Brasil nas nossas eleições, vai ajudar o Lula politicamente. Mas pode prejudicar o Brasil dependendo da forma como eles fizerem. A gente pode até, no futuro, vir a ser vítima de ataques militares, ações militares americanas aqui. Mas tem um perigo imediato para a nossa economia, que é a gente perder investimentos internacionais, perder... a gente vai deixar de ser convidativo para multinacionais que queiram construir fábricas aqui, porque os Estados Unidos podem vir bombardear a gente a qualquer hora, eles não vão querer construir uma fábrica se a fábrica deles pode ser alvo. Entendeu? Então tem uma série de prejuízos que a gente pode sofrer. Eles podem acusar que tem células terror tananã na Amazônia, então a gente vai colocar os nossos militares lá. Militares americanos tomando pedaços da Amazônia, pedaços do Brasil para eles. Eles já tentaram fazer isso antes. Década de 90, durante o governo Bill Clinton, vocês podem procurar. Eu esqueci o nome da operação agora. Mas eles colocaram militares americanos na Guiana, fronteirinha com o Brasil, tentaram fazer com que o Congresso declarasse a independência, a soberania de algumas tribos nativas nossas aqui, tribos indígenas. Para os Estados Unidos
assim que isso fosse votado, passasse lá no nosso Congresso, os Estados Unidos chegasse lá e colocasse as forças armadas deles lá, dizendo que eles estavam ali para garantir a soberania e independência dessas tribos. E com isso tomar parte da Amazônia para eles. Isso não foi. As ameaças que a gente vai ter no futuro não vão ser as primeiras. A gente já teve essas na década de 90. Estados Unidos faz isso no mundo todo. Faz isso no continente africano, faz isso por toda a América Latina. Está fazendo isso no Oriente Médio. Enfim. Então é por isso que a gente precisa começar a pensar seriamente no nosso futuro. O Brasil precisa investir em inteligência artificial, precisa investir em drones, porque os conflitos recentes mostraram que drones são o meio mais viável da gente estar se defendendo, junto com o armamento nuclear, com uma força de dissuasão. Drones são muito mais baratos que os projéteis que os americanos usam. Um drone desses que o Irã usa custa de coisa de entre 20 e 50 mil dólares, dependendo do drone, tamanho do drone, capacidade do drone, enfim, uso do drone ali, porque tem vários usos, né? Você tem o drone suicida, você tem o drone de vigilância, você tem o drone que carrega a arma, enfim, tem vários drones. Mas eles custam de 20 a 50 mil. Esses projéteis que os americanos usam, os mísseis Patriot e tudo mais, são na casa de centenas de milhares de dólares cada um. Então, não tem comparação em questão de custo-benefício. A gente já tem, eu acho que é o Atlântico, na Marinha Brasileira, que é um porta-helicóptero, que também pode ser usado para lançar drone. Então, por que a gente não investe nisso? A gente já tem empresas aqui no Brasil tentando fabricar drones para a nossa defesa. O Brasil já tem tecnologia de drone usada no agro. É só expandir mais. A gente precisa investir seriamente nas nossas capacidades de defesa. A Vibraz, que é uma companhia brasileira que já tem há décadas, está numa situação horrível. É uma empresa brasileira que deveria ser estatizada para garantir a sobrevivência dela. Porque ela ajuda a garantir nossa sobrevivência, nossa soberania. Porque ela fabrica mísseis, ela fabrica projéteis que a gente usa para armar as nossas forças armadas. Entendeu? Eu odeio guerra. Eu odeio violência. Mas a gente está sendo colocado numa situação que a gente não tem muita escolha. A gente quer sobreviver ou a gente quer se tornar mais um exemplo? Mais um exemplo histórico, como a Venezuela, como Cuba, como o Líbano, como Gaza. Eu quero o melhor para o Brasil, eu quero o melhor para o mundo também. O Brasil não é um país belicoso. Qual foi a última guerra que o Brasil começou? Nem a Guerra do Paraguai, se a gente voltar para o século XIX, foi iniciada pela gente. Foi iniciada pelo Paraguai, que queria
território brasileiro e chegou a tomar por um tempo. Tomou território brasileiro, território argentino. E aí a gente foi lá e desceu o coco neles. E tomou de volta. O Brasil não é um país que declara guerra. Ele não inicia guerras. Ele só responde às guerras que outros declaram a nós. O Brasil só entrou na Segunda Guerra Mundial depois que embarcações brasileiras foram atacadas pelas forças alemãs e depois que os aliados nos chantagearam. Eles falaram que se a gente não entrasse na guerra, a gente ia ser considerado aliado dos alemães, aliado do eixo. Vocês podem procurar isso nos livros de história. A gente não pode bobear. Eu sou um pacifista, mas eu quero proteger o Brasil. Eu fiz um juramento quando eu tinha 18 anos, a nossa bandeira, porque quando você tem 18 anos, estou falando isso porque nem todo mundo sabe, os homens em geral sabem porque eles têm que fazer esse juramento, mas as mulheres talvez não saibam, né? E quem não chegou ainda aos 18 anos talvez não saiba. Mas mesmo que você não sirva nas Forças Armadas, mesmo que você se torne um reservista, você faz um juramento à bandeira. Eu levo muito a sério esse juramento. Eu já tenho quase 50 anos. Eu sou praticamente um burro velho de carga. Mas eu vou dizer para vocês, mesmo eu não tenho agora, acho que é os 50 que você deixa de ser reservista, mas digamos que nos próximos anos aí a gente entre numa situação dessa, mesmo que eu já tenha mais de 50, eu vou me voluntariar. Se eu não puder estar lá na frente ajudando para tentar impedir que pessoas mais novas tenham que se arriscar, eu vou tentar cooperar de alguma forma, auxiliar de alguma forma para proteger o Brasil. Porque ser brasileiro não é só colocar a camisa da seleção e ficar dando chilique para proteger um fascistinha de merda. Isso não é ser brasileiro. Brasileiro é lutar pelo Brasil, é lutar para que o povo brasileiro tenha uma qualidade de vida boa. É lutar pelos direitos do povo brasileiro. Eu sou velho o bastante para na escola ter passado por aulas de educação e cívica, educação moral e cívica. E eu ainda estava na escola quando veio a democracia. Acabou o regime militar. E ainda na escola também, eu fui educado numa das melhores escolas aqui da região na época, colégio cristão. Eu não sou cristão, mas eu, por força da situação, fui educado em escola cristã, né? A maior parte da minha vida acadêmica, educacional e acadêmica, né? Escolar e acadêmica, foi em instituições cristãs, universidade católica, colégio marista, do pré-1 até a sexta série em colégio marista,
Aí eu fiquei 2 anos numa escola que não era marista por vontade própria, eu pedi para meu pai me tirar. E depois eu voltei pro colegial, para aquela mesma escola marista, porque a outra escola não tinha colegial, enfim, e era uma das melhores aqui da região. Então, não, eu passei por todos os rituais aí da igreja, porque eu fui criado em família cristã e fui educado em escolas cristãs na grande maior parte da minha vida. Aliás, pós-graduação também, eu tenho pós-graduação em universidade cristã. Nem todas eram cristãs, mas eu tenho algumas pós em universidade cristã. Então, não me falta contato com entidades cristãs no meu processo de educação. Né? E o processo de educação me forma como pessoa, me ajudou a formar quem eu sou hoje. Né? E essas instituições ali, a partir da década de 90, também me colocaram, enfiaram goela abaixo em mim muita luta pela democracia. Eu sou velho bastante para lembrar de algumas coisas da ditadura. Eu sou velho bastante para lembrar da luta pela volta da democracia, pela instituição da nossa Constituição atual de 88. Eu lembro dela sendo promulgada, eu lembro da queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria, lembro de todas essas coisas que acabaram, que mudaram o mundo naquela época. Eu lembro das diretas já, eu lembro da primeira eleição democrática para presidente aqui no Brasil, que era o Lula contra o Collor. Assim que eu pude votar, aos 16 anos, eu tirei meu título e eu fui votar. Democracia é algo muito importante para mim. A minha ideologia política não é partido, tá? É ideologia política. A minha forma de pensar em questões político-ideológicas é sociodemocrata. O que quer dizer que eu acredito que as diferentes classes podem viver de forma harmoniosa. O proletariado e a elite burguesa podem viver de forma harmoniosa com todo mundo bem. Eu acredito nisso. Esse é o meu ideal, todo mundo vivendo bem. Então eu estou longe de ser o comunista, socialista, mas eu nunca vou admitir fascismo. Eu nunca vou admitir nenhum regime fascista. Eu nunca vou admitir interferência de outros países aqui no Brasil. Bom, eu já me estendi demais e eu vou pedir a ajuda de vocês. Como eu falei algumas palavras aqui nesse vídeo que o YouTube não gosta, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, para vocês curtirem esse vídeo, para que ele tenha qualquer chance de ter alguma atenção, porque eu vou ser punido severamente pelo YouTube por causa disso. Tá bom? Eu não costumo ficar pedindo isso. Eu coloco já o negocinho ali o sininho ali sendo clicado, o botãozinho de inscrever sendo apertado, e eu nem costumo falar essas coisas, porque eu não gosto de ficar irritando vocês. Mas eu estou fazendo isso nesse vídeo porque eu sei que esse vídeo vai ser nerfado até não poder mais. Tá? Então, se vocês puderem dar uma ajudinha, eu agradeço.
e vamos lá, lutar pelo Brasil. Eu sou uma voz pequena, não chego muito longe, mas eu vou fazer a minha parte com o que eu puder. Se vocês me ajudarem, eu agradeço imensamente. Se vocês não concordam com o que eu falei aqui sobre a bomba, coloque o ponto de vista de vocês aí nos comentários. Vamos conversar, vamos dialogar. Mesmo que vocês não concordem comigo, apresentem as suas razões. Vamos ter um diálogo civilizado. Porque vocês podem mudar a minha forma de pensar, ou eu posso mudar a forma de vocês pensar. Tudo com um diálogo civilizado. Tá? Eu não sou um fanático. Os meus pontos de vista podem mudar. Eles mudam em algumas coisas. Eu era contra o jogo aqui no Brasil, mas com a criação dessas bets na internet, eu tive que mudar a minha postura para aceitar a liberação do jogo de forma controlada, para que se pudesse regularizar essas bets, porque senão elas iam continuar ocorrendo fora do controle do governo e isso ia ser usado para lavar dinheiro. Então eu tive que mudar a minha postura frente a novas evidências, novos fatos ocorrendo. Eu não sou um monolito. Se você me apresentar as suas razões, os seus argumentos, eles forem bem embasados, eles tiverem uma lógica consistente, né, tiverem evidências corroborando eles, eu posso mudar minha opinião. E eu vou fazer o possível para fazer a mesma coisa por você, quando eu apresentar minha opinião, como eu faço aqui. E não esquece que nesse vídeo aqui, na descrição, vai ter umas 10 fontes, mais ou menos, para vocês. Na verdade, eu perdi a conta. Eu comecei a salvar os links, tem perto de uns 10. Pode ter, 9, 11, coisa assim, ou 8, 12, enfim. Tá na faixa dos 10, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Eu não contei agora, de cabeça eu não lembro exatamente quantas eram. No começo eu estava contando, mas eu ia salvando cada vez, eu salvava mais um, mais um, mais um, mais um. Aí eu falei, não, para, eu não tem como mais acompanhar. Tá? Então eu vou deixar fontes falando sobre essa situação toda para vocês. Vejam, também procurem, se vocês tiverem oportunidade, ouvir o Jeffrey Sachs, que é prêmio Nobel de Economia e teve sempre muito envolvido com diplomacia internacional, né, com relações internacionais. Teve envolvido desde a época da Guerra Fria até recentemente, eu não sei se agora ele ainda está agindo, se ele já se aposentou, não sei, mas ele é prêmio Nobel de Economia também. Falou contra a questão do ataque em Gaza ali por parte dos israelenses, falou da questão da Ucrânia, enfim, é um cara super cabeça. Ele não está nessa lista que eu coloquei para vocês, mas ele certamente deve ter se pronunciado contra o Irã agora. Eu apenas não tenho nenhuma fala dele salva. Quer dizer, pelo que eu lembro, não tenho. Mas também deve ter alguma coisa dele por aí se vocês procurarem, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e eu me despeço com o meu usual vida longa e próspera. Tchau!